Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado nessa sexta-feira, dia 8 de janeiro. Vou falar um pouco sobre os jogos de hoje que eu separei para trabalhar. Eu estou gravando esse jogo no intervalo do jogo do Vasco com o Atlético Goianiense. Apesar da qualidade duvidosa, eu acredito que vão haver gols nesse segundo tempo. Provavelmente eu vou buscá-los, no mínimo um, mas eu acho que vou buscar dois, tá? Acabei de mandar no Telegram ali um cheiro de gol. Aproveitando que apareceu aí, ó, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Este é um programa com parceria oficial desta moça aqui, o maior exchange do mundo, a Betfair. Se você não tem conta na Betfair, o link vai estar aí embaixo. E aproveitar o intervalo do jogo do Vasco para gravar esse vídeo sobre sexta-feira. Nesses últimos dias eu estive ausente, fui para o meio do mato dar uma descansada. Fiz pouca coisa, eu fiz 2 entradas em mercado de gols na Libertadores, um over à frente no jogo do Palmeiras, depois que já estava 3-0, muito espaço na minha opinião, e um over limite no jogo do Santos com o Boca, ali uma entrada bem ruim da minha parte, nenhuma chance de gol, a não ser aquele pênalti que o pessoal tem pedido pro Marinho. E no jogo do Fluminense com o Flamengo, que foi o jogo que eu me foquei mais, mesmo estando lá consegui fazer, que foi um jogo onde eu consegui ganhar um dinheiro significativo. Fiz a minha primeira stake do mês, a primeira entrada que me deu uma stake no mês, que foi pegando o gol do Fluminense, né? Eu busquei incessantemente o gol do Flamengo, em back Flamengo, para quem estava me acompanhando lá. Entrei a 1,51, fechei 1,59 na melhora do Fluminense, depois entrei a 1,61, fechei 66 numa bola parada, voltei a entrar a 63 e peguei o gol do Arrascaeta. Fechei a posição. Fluminense muito, muito perigoso nas bolas aéreas, muito perigoso. Fechei a posição, até avisei aqui, ó. Fluminense leva bastante perigo nas bolas aéreas. Se pegou esse gol, larga de ser guloso e enfia no bolso. E logo depois, gol do Fluminense de bola aérea, né? Aí o jogo ficou uma loucura danada. Eu já estava em lucro no jogo, obviamente, por conta do gol do Flamengo. O Fluminense botou bola na trave, o Flamengo botou bola na trave. Cenário típico que eu gosto de trabalhar, alavancagem. Eu consegui pegar o odd do Fluminense a 9 e depois mais um pouquinho a 16, o que me pagou, com o erro do Felipe Luiz, me pagou uma stake de lucro no jogo do Fluminense. Mais uma vez ganhando dinheiro no jogo do meu time do coração, mais uma vez trabalhando em alavancagem, aquela coisa toda que vocês já conhecem, para quem me acompanha aqui há muito tempo. Isso aqui não é novidade, não foi nenhum lucro absurdo, foi um lucro de uma stake, porque eu trabalho, apesar de eu trabalhar alavancado, eu trabalho só com parte do meu lucro e vida que segue. Tem gente que gosta, que eu compartilho aqui as entradas que eu fiz, tem gente que não gosta, tem gente que se morde. Sinceramente, é assim que eu produzo meu conteúdo. Eu não consigo avisar toda hora que eu vou colocar uma moedinha, porque eu deixo muita, mas muita grana no mercado quando essas situações não batem. Eu não vou ficar influenciando vocês a entrarem em entradas que vocês nem têm método para isso. Então, eu comentei aqui, uma ideia para vocês. Ó, peguei o gol do Flamengo e utilizei um pouco do lucro para pegar o gol do Fluminense. Isso aqui é uma ideia para quem quer um dia trabalhar com esse método, né? Não se sintam influenciados e não achem que é só lucro, tá? Pelo contrário, trabalhar com alavancagem é trabalhar com situação improvável. Situação improvável é o tempo todo presenciar coisas que não vão bater, né? Tem que saber dosar isso daí. Esse jogo estava muito aberto, na minha opinião. Beleza? Então foi isso que eu fiz durante esses dias. Eu vou falar um pouquinho sobre o dia de hoje, sexta-feira. Começando pela Bundesliga 2, às 2h30, temos Karlsruhe e Greuther Fürth. O Greuther Fürth tem melhorado bastante, já tem me causado uma impressão bem melhor. O último jogo, se eu não me engano, ganhou do São Paulo de 2-1. O Karlsruhe venceu o Kickers, que continua com problema de Covid, se eu não me engano, por uma goleadinha de 4-2, se eu não estou enganado. Mas não é muito baliza, né? O Karlsruhe venceu o Kickers, não é muito baliza. O Fürth é o melhor visitante da competição, joga fora de casa com uma odd de... vai estar uns 2,40 ali na Betfair. Vai jogar contra o Karlsruhe, que continua sendo, desde a temporada retrasada, se eu não me engano, o time, ou um dos times que mais marcam de escanteio na competição. Então, bola aérea do Karlsruhe, mesmo que você esteja contra o Karlsruhe, toma muito cuidado que os caras são muito bons nesse fundamento. Para mim, mesmo com essas odds parelhas aqui, se eu tiver leitura, um pouco de lei ao Karlsruhe pode valer a pena, mas aí eu preciso de uma leitura para match odds, né? Não adianta ser um jogo laicar com o Fürth melhor. Aí eu prefiro trabalhar no mercado de gols. Se for um jogo de um time só, nessa cotação eu não tenho método para trabalhar back ao Fürth. Aí eu trabalharia lei ao Karlsruhe, beleza?
Sandhausen segue em péssima fase, são 4 derrotas seguidas, nem parece aquele Sandhausen que contra-atacava muito bem na temporada passada. Vai jogar contra o Heidenheim, que disputou a promoção com o Bremen e não subiu, ainda está tentando, na minha opinião, assimilar, já melhorou bastante, mas ainda está tentando assimilar o que aconteceu naquela temporada, né? Está tentando voltar lá para a parte de cima. É um bom time, é um time maduro, mas deu uma fraquejada no início. O fora de casa o Heidenheim não é isso tudo, tá? Uma vitória apenas, e dentro de casa também o Sandhausen não é isso tudo, né? 2 vitórias apenas. Então assim, me cheira mais um jogo para gols do que para match odds diferentes do jogo do Greuther Fürth, tá? Primeira Liga de Portugal, disputa acirrada pela liderança. O Sporting vai na Madeira disputar um jogo contra o Nacional, o time do Cristiano Ronaldo, o time que o Cristiano Ronaldo começou, se eu não me engano. E falando em se enganar, não se enganem com a equipe do Sporting contra o Nacional. Todos os times da Madeira me causam uma sensação de muito respeito, tá? Jogar na Madeira, jogar na ilha não é uma situação comum, né? Temos aí o Santa Clara, o Marítimo, o Nacional. É preciso tomar bastante cuidado. Sempre que algum time grande desse vai jogar contra o Marítimo, por exemplo, eu tenho muitas lembranças do Marítimo complicando muito a vida desses times. Então, logicamente, o Sporting é líder da competição, é favorito, deve se impor nesse jogo com uma odd ali próximo de 1,50, 1,55 na Betfair. É uma cotação que permite para o meu método buscar um back ao Sport. Eu venho para esse jogo para isso, para procurar esse back. Agora, tomando muito cuidado com o Nacional em sua casa, beleza? Não vamos também se abraçar nesse back sem ver o jogo. Outro jogo importante para a liderança é o Benfica. Essa odd mais esmagada para mim já não tem, eu já não olho com tantos, eu já não tenho tão bons olhos assim para essa cotação. Não que o Benfica não mereça, eu acredito que o Benfica vai vencer o Tondela, é o resultado mais esperado, mas é muito difícil eu trabalhar esse jogo aqui com essa cotação tão baixa, provavelmente eu vou pular. Outro jogo que me permite trabalhar é o Porto, mais ou menos ali com uma cotação próxima de 1,40 e 1,45. Joga com o Famalicão, que estava muito melhor temporada passada, perdeu algumas peças e está numa temporada bem fraca. É bem provável que a gente tenha aqui também uma vitória do Porto, mas se vai ser fácil ou não, se vai dar leitura para a gente ou não, é outros 500. Então, dos 3 grandes de Portugal, eu prefiro trabalhar o jogo do Sporting e o jogo do Porto. São em horários até favoráveis, né? O Sport às 15 horas daqui de Brasília, o Porto às 18, dá para trabalhar os 2 jogos sem problema nenhum. Bundesliga 1, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique. Bayern de Munique a 1,70. Puta merda, que odd boa para trabalhar um back Bayern de Munique, né? Porém, vamos levar em consideração algumas coisas aqui. Nos últimos 9 jogos na Bundesliga, o Bayern tomou o gol. Tá? O Bayern vem entrando dormindo em vários desses jogos, tá? Mas não é só cenário negativo que a gente tem para conversar aqui. O Bayern, mesmo em jogos onde ele sai atrás, se eu não me engano, nos últimos 5 jogos, ou 4 jogos, pelo menos os últimos 5 jogos ele saiu atrás do placar, e em todos esses jogos ele pontuou. Né? Se eu não me engano, foram 3 vitórias ou 2 empates, alguma coisa assim. Eu vi de relance. Então, assim, o Bayern é aquele time que entra dormindo, na maioria das vezes, e daqui a pouco ele acorda e resolve a situação. Então, essa coisa de entrar dormindo me causa uma sensação de cautela para buscar esse back buy. Eu vou estar lá no primeiro tempo, eu vou tentar encontrar esse back buy, eu vou buscar essa leitura. Agora, se a gente vai ter leitura para isso ou não, é outros 500. Essa coisa de, é o Bayern, a camisa pesa, o Bayern é super favorito, o Bayern sempre vence, isso aí a gente deixa de lado se você quiser trabalhar como profissional no longo prazo aqui no trade. Simplesmente o Bayern jogando com um belíssimo time do Gladbach, que não vinha bem, agora melhorou. O Gladbach finalmente venceu o Arminia e venceu muito bem o Arminia, não em relação ao resultado, mas em relação ao massacre que implementou no primeiro tempo. Se não fosse os gols que o Embolo perdeu no primeiro tempo, provavelmente seria goleada. Então o Gladbach voltou a jogar muito bem, descansou seus jogadores de frente, o Plea só entrou no final, o Thuram está suspenso por alguns jogos. Então é um ótimo time, merece ser respeitado, é um excelente time para jogar contra essa linha alta do Bayern. O Bayern adora fazer linha alta, o Boateng já não tem esse ritmo todo para correr atrás de atacantes velozes que o senhor Gladbach tem. E o Gladbach é um excelente time de enfiar a bola entre as linhas. Eu vivo falando isso aqui, quem me acompanha há mais tempo viu as análises que eu fiz da Champions. O Gladbach é um excelente time para encontrar esses espaços entre as linhas, e o Bayern
com uma linha avançada, ele dá esses espaços. Então, toma muito cuidado para buscar esse back Bayern de Munique. Se o Bayern de Munique estiver dormindo em campo, né, se o Gladbach estiver muito mais com a bola, e se o Gladbach estiver te dando esse alerta, né? Ó, tô enfiando a bola entre as linhas, toda hora tá saindo uma bola na frente para o Neuer pegar, né? Não preciso nem te falar nada do que você deve fazer, beleza? Então toma muito cuidado aí. FA Cup se eu não me engano, terceira rodada da FA Cup, a outra Copa da Inglaterra, né? A Copa da Liga Inglesa vai ser Tottenham e City, está definida a final, né? O Mourinho contra o Guardiola, Tottenham buscando um título depois de 14 anos, vou comentar sobre esse jogo quando ele chegar. E aqui a gente tem a FA Cup que ainda está no comecinho, aí é complicado de analisar alguma coisa, porque a gente não sabe se os times vão entrar com o time titular ou não. Né? Isso aqui é um confronto de Premier League dentro da FA Cup, eu não sei se o Wolverhampton vai entrar com o time titular ou não. Né? Então, assim, fica muito difícil eu analisar um jogo desse. Eu já não sou especialista em Premier League. Em campeonato inglês, de maneira geral, então, para mim, cara, eu prefiro não falar besteira aqui. Né? Então, lógico, se for olhar aqui Wolverhampton e Crystal Palace, obviamente eu vou dizer que o favoritismo está pro lado do Wolves. Agora, que time que vai entrar? Né? Qual é a motivação do Wolves nessa competição e nessa fase da competição? Então, fica muito difícil. A mesma coisa para Aston Villa e Liverpool. Uma odd de favorito, logicamente, pelo mercado para o Liverpool, mas o Aston Villa, se não me engano, foi aquele time que enfiou 7 no Liverpool aí na Premier League, naquele apagão do Liverpool. Eu não sei o time que o Liverpool vai entrar a campo, não sei se eles vão colocar os garotos para jogar. Cara, é uma competição secundária, né? Então, pela pressão que o United tem feito no Liverpool na Premier, não sei. Não sei se os times vão titulares aqui, então eu prefiro não me arriscar tanto, beleza? E para fechar, se você gosta de fazer La Liga, temos o Celta de Vigo que vem numa excelente fase na La Liga, vem de uma recuperação muito boa depois que o Koundé assumiu, contra o Villarreal, que também é um time que está muito bem na competição, deve buscar ali pelo menos uma Liga Europa. O Celta de Vigo acho que perdeu o último jogo na La Liga para o Real Madrid, mas tomou uma sapecada do Ibiza na Copa do Rei, né? O Villarreal acho que na Copa do Rei venceu o Zamora. Então, jogo parelho, jogo difícil. Pela fase dos dois, na minha opinião, um jogo até cabível de se trabalhar ali a pior equipe em campo, um time melhor que um outro, uma transição ali de superioridade, uma troca de superioridade, pelo menos espaçada ali com uns 10, 15 minutos de diferença, já me agrada. Porém, eu não tenho feito La Liga esse ano, então eu vou manter a minha cartilha de só trabalhar a La Liga esse ano em cima do Atlético de Madrid e acima do Real Madrid, que são as duas equipes que estão disputando o título e que, de fato, eu vejo algum tipo de vontade. Né? No Atlético de Madrid eu tenho que me adaptar muito bem ao estilo de jogo deles, porque não é aquele massacre todo muitas das vezes. No Real Madrid também, por conta, às vezes, dessa falta defensiva, dessa defasagem ofensiva que o Real Madrid tem. Às vezes está o Benzema, às vezes está o Vinícius, às vezes está o Rodrigo, às vezes está o Asensio, às vezes joga o Vasquez. Enfim, não são jogadores ainda que dão liga para esse Real Madrid que, porra, é o maior campeão da Champions e um dos maiores times do mundo. Então, ainda não me convence tanto esse ataque do Real. Beleza? Então, retificando o que eu vou buscar no dia de hoje, sexta-feira, provavelmente um Leal Calls Russo se eu tiver leitura, se o Greutenfurt tiver melhor, mas não descarto trabalhar o mercado de gols. O mercado de gols aqui em Sandhausen e Heidenheim, com uma pendência talvez para o favoritismo do Heidenheim pela má fase do Sandhausen. Nos jogos da Primeira Liga, tomaria muito cuidado com o Nacional na Ilha da Madeira, jogando contra um Sport que é líder e precisa vencer, pode dar leitura para mim, e aqui eu venho buscar um back favorito no primeiro tempo, se eu tiver padrão para isso. A mesma coisa do lado do Porto contra o Famalicão, que também não vem em boa fase. O jogo do Benfica eu prefiro pular, mesmo imaginando uma vitória do Benfica. Gladbach e Bayern de Munique, sim, Bayern de Munique é favorito e me chama muita atenção a odd alta do Bayern próximo de 1,70 na Betfair. Gostaria muito de encontrar um padrão para trabalhar no back Bayern no primeiro tempo, porém, se o Bayern estiver tomando bola nas costas do Gladbach, que é um excelente time que faz isso, que também tem uma boa bola aérea, aquela coisa toda que vocês já sabem, eu simplesmente vou ficar fora do mercado. Se eu vou tentar buscar uma virada do Bayern no segundo tempo, se o Bayern de fato vai sair atrás do placar, ou se o Bayern vai dar um padrão de massacre no primeiro tempo, a gente não sabe. Né? O que eu vou para buscar no primeiro tempo é um back Bayern. Se eu vou encontrar ou não, não tem problema. Né? Eu posso entrar, tá tudo muito lindo, aí
dá uma falta perigosa pro Gladbach, ou 2 lances de perigo pro Gladbach, eu fecho minha posição, aí daqui a pouco o Bayern marca, e eu tenho que estar bem com isso, porque é assim que funciona. Nem sempre a gente vai conseguir pegar tudo. Beleza? 2 jogos da FA Cup que eu não tenho muito conhecimento para falar se esses times vão titulares ou não. Se você tiver algum conhecimento e alguma informação, por favor, coloque aqui. E o jogo do Celta de Vigo, que eu também não tenho feito La Liga. Então é um dia mais para Bundesliga 2 jogos da Primeira Liga de Portugal e um joguinho da Bundesliga. Valeu, pessoal. Eu fico por aqui. A gente se vê no Telegram, no Discord do Leitura e à noite eu posto um vídeo aqui também analisando e me preparando, né, para trabalhar os jogos do fim de semana. Um abraço e a gente se vê.